Hello everyone, how are you today? My name is Daniela, I am your English teacher. Hoje nós vamos para a nossa próxima aula. Na aula anterior, vocês aprenderam sobre months of the year and ordinal numbers. Lembram disso? Os meses e os números ordinais? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma review class. O que é essa nossa review class? Nós vamos revisar aqueles conteúdos que nós estávamos fazendo até a aula de hoje. Os conteúdos são ordinal numbers, nós vimos na aula anterior, countries and nationalities, nós vimos há 2 aulinhas atrás, e months of the year, que também foi na aulinha anterior. O que você precisa fazer agora? Organize your notebook. What is the date today? Qual é o dia de hoje? Remember? Coloca o mês, o número ordinal em inglês e o ano. Logo abaixo disso, você pode escrever então que nós estamos na aula 11 e é uma aula de revisão dos nossos conteúdos. Are you ready? Let's start our class. Nós temos o primeiro texto que vai fazer uma revisão dos nossos countries and nationalities. O que a teacher vai fazer para vocês aqui nesse momento? Vocês vão ver as questões hoje elas estão em português, olha só que bacana. E vocês vão fazer a leitura do texto. Teacher, mas você vai ler para a gente esse texto? Vou ler, mas não agora, na hora que nós formos revisar as respostas. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder a essas 4 questões que nós temos aqui. Primeira delas, New York é uma grande cidade dos Estados Unidos ou uma pequena cidade dos Estados Unidos? Nós vamos ter que encontrar essa informação aqui no nosso texto. No México, as pessoas usam grandes chapéus ou as pessoas usam grandes lenços na cabeça? Essa resposta eu acho que nem precisa procurar aqui no texto, né? Mas é legal a gente encontrar o nome do country e vocês conseguem responder a questão. Number 3, Roma é a capital da França ou é a capital da Itália? E aí, o que será que o texto está trazendo para nós? Number 4, as pessoas de Roma gostam de vinho e macarrão? Não gostam de vinho, mas gostam de macarrão. Vamos lá? Vamos encontrar essas respostas, então, aqui no nosso texto?
Let's check the answers. Olha só, nesse momento, então, a teacher vai fazer a leitura do texto para vocês. E lembrando, nesse exercício, vocês só tinham a opção de marcar X. As respostas estavam perfeitinhas ali, vocês só tinham que encontrar qual era a alternativa correta. Lembra que tem outros textos que a resposta ela fica em aberto. Então, a teacher pode escrever de um jeito e você fez a resposta de outro jeito, mas ela também está correta. Então, não se preocupe em relação a isso. Vamos à leitura. Where are you from? Lembram que a gente trabalhou muito essa frasezinha na aula do Countries and the Nationalities? Are you Brazilian? No, I am not. Where are you from? I am from Mexico. I am Mexican. In Mexico, we wear big hats. Are you American? Yes, I am. I am from New York, a big city in the United States. Is that man African? No, he's not African. Where is he from? He is from Germany. He is German. Are they Japanese? Oh no, they aren't Japanese. Where are they from? They are from Rome, the capital of Italy. They like macaroni and wine too. E aí, vocês conseguiram perceber que nós tínhamos vários countries e várias nationalities. Uma ou outra palavrinha nova nós encontramos nesse texto, concordam? Mas o texto, a teacher fazendo a leitura, facilitou para você aí responder as questões? Deu tempo de trocar alguma questão que talvez você tenha percebido que colocou errado? Então, olha só. A primeira pergunta era, primeira frase, né? New York é uma grande cidade dos Estados Unidos ou ela é uma pequena cidade dos Estados Unidos? Onde que nós encontramos essa informação? Nessa linha aqui, quando pergunta, Are you American? E ele responde, Yes, I am. I am from New York, a big city in the United States. Big, olha lá, aquela palavrinha que a gente já conhece, né? Nós temos aí um supermercado que a gente chama de big. Por que será esse big, né? Então, ele é uma grande cidade dos Estados Unidos. Outra afirmativa. No México, as pessoas usam grandes chapéus. Olha lá, aqui na primeira frasezinha, quando perguntam Where are you from? I am from Mexico. I am Mexican. In Mexico, we wear big hats. Então, mais uma vez, a palavrinha big aparecendo aqui. Talvez a palavra nova para vocês seja a palavrinha hats, mas como a gente já tinha essa informaçãozinha aqui, a gente já conhece um pouquinho da história, então não teria como errar essa questão. Roma é a capital da França ou ela é a capital da Itália? Olha lá, aqui quando perguntam, aqui no finalzinho, ó, where are they from? De onde eles são? They are from Rome. Eles são de Roma, the capital of Italy, a capital da Itália. Então, estava tranquilo para encontrar essa resposta. E a última também perguntava sobre Roma. As pessoas de Roma, elas gostam de vinho e macarrão ou elas não gostam de vinho, mas elas gostam de macarrão? Olha a informação lá. They like macaroni and wine. Então, o que demonstra que eles gostam das duas coisas? A palavrinha and, que significa e, ok? Eu acho que esse exercício foi bem tranquilo para vocês, né? Vamos então ao nosso próximo exercício. Nesse segundo texto, ele já vai ser um pouquinho diferente. Aqui, a teacher colocou as perguntas em inglês e o texto ele é bem menorzinho. Ah, professor, então esse texto vai estar fácil? Cuidado, temos que prestar bastante atenção. Não é porque o texto é menor que ele seja mais fácil. Às vezes, menor, ele traz bem menos informações para nós e aí isso acaba dificultando a nossa compreensão. Mas vamos lá. Nós temos o texto, então, está falando sobre alguém e aí as perguntas são:
Who is introducing her family? Quem está apresentando a família? Então, eu quero que você me diga quem é a pessoa que está fazendo essa apresentação aqui. Number 2. What is her occupation? Qual é a profissão dela? Remember? Nós trabalhamos occupation em aulas anteriores. What's her mother's name and profession? Qual é o nome da mãe dela e a profissão da mãe dela? Olha lá, profession, occupation, lembram? Palavrinhas diferentes com o mesmo significado. Number 4. What's her father's name and profession? Qual é o nome do pai dela? Qual é a profissão do pai dela? And number 5. What's her brother's name and profession? Qual é o nome do irmão e a profissão dele? Vamos lá? Um tempo para vocês fazerem a leitura e responderem as questões. Let's check the answers. Olha só, essas questões, elas já são questões mais abertas. Lembram aquilo que a teacher falou no texto anterior? Mas não se preocupe, se você só colocou a resposta, tá tudo certo. Óbvio, desde que a resposta esteja correta. Vamos à leitura do texto? I am Angela. I am a student. My mother is a nurse. Her name is Regina. My father is an engineer. His name is Leonardo. I have one brother. He is 23 years old. He is a reporter. His name is Luca. Então, o texto trouxe basicamente todas as informações que a gente já viu em todas as aulas nossas. O verbo to be, as profissões, idade, né, que traz o número. Então, vamos às respostas. Who is introducing her family? Quem teve essa função de ficar apresentando a família? Angela, ela aparece aqui na primeira frase do nosso texto. What is her occupation? Qual é a profissão da Angela? Lembra que a teacher falou para vocês? Vocês também têm uma profissão. E qual é a profissão? Student. Eu posso colocar she is a student ou apenas student. It's okay. What is her mother's name and profession? E o nome da mãe e a profissão da mãe dele? Tá aqui. Her mother ou Regina, né? Eu posso colocar apenas que o nome é Regina e she is a nurse e ela é uma enfermeira. E o nome do pai e a profissão? O pai é Leonardo, então his name is Leonardo
and he is an engineer. E ele é um engenheiro. E o nome do irmão e a profissão lá do irmão? Então, his name is Luca, o nome dele é Luca, he is a reporter, e ele é um repórter. Então, ficou bem tranquilo para vocês fazerem esse exercício, certo? Vamos ao próximo, então? Aqui vai ficar bem bacana, porque a gente acabou de ver na nossa aulinha anterior. Vocês vão completar esse chartzinho que a teacher trouxe, esse diagramazinho aqui, onde a teacher já colocou o mês January e vocês vão dar a sequência colocando o restante dos outros meses. Remember, in English, ok? Tempinho para vocês fazerem a atividade. Esse exercício eu acho que foi bem tranquilo, né? Eu posso não ter memorizado ainda como escrever direitinho todas as palavrinhas, mas lembram que nós temos o nosso caderninho aí de apoio? Não tem problema se você ficar voltando a página para você escrever corretamente. Aliás, isso é um suporte bem bacana. Você pega o seu exercício que você já viu anteriormente e você aproveita para dar uma olhadinha lá e conferir aquilo que você escreveu ou errado, ou que você teve dificuldade de escrever, ou que até mesmo nem lembra como se escreve. Vamos lá? A teacher vai fazer a leitura aqui e vocês em casa vão fazer também a leitura. Vamos aproveitar? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Então, a gente simplesmente pegou todos os months of the year, do first until the last. Então, do primeiro até o último mês, ok? Próximo exercício. Já no exercício number 4, whose flags it? E aí, essas bandeirinhas? Which countries? São de quais países? Did you remember? Lembra disso? Então, olhem essas 6 bandeirinhas que nós temos aqui e simplesmente ao lado coloque o country. Qual é o país referente a ela?
Vamos conferir esse exercício? Então, lembra aquilo que a teacher trabalhou com vocês lá na aula anterior do Countries and the Nationalities? Às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida sobre as flags, mas é bem legal porque aí a gente viu algumas bandeiras na aula passada. Lembram que até a teacher comentou que ela também teve que dar uma olhadinha para saber bem direitinho de qual país era, porque tem algumas que são bem parecidas, não são? E aí confundem a cabeça da gente. Então vamos às respostas. First flag is Canada. Second flag, United States. Third flag, Italy. Fourth flag, Brazil. Fifth flag, Germany. E sixth, England. E aí, você conseguiu acertar aí na sua casa? Eu tenho certeza que conseguiu sim. Vamos ao próximo exercício? Também estamos falando sobre countries and nationalities. Agora eu vou aprender, né, teacher? Como você está fazendo exercícios sobre isso? Vocês vão ver que lá na frente a gente vai usar muito isso também, ok? Exercise 5. Write the nationalities according to the country. Agora a teacher fez diferente. No exercício anterior eu trouxe a bandeira e vocês escreveram os countries. Agora eu trago a bandeira e o country e você vai escrever a nationality. Vamos fazer o nosso exercício? Let's check the answers. Fica um pouquinho mais fácil de nós fazermos, porque a gente já tem ali a colinha do nosso country e para fazer a nationality, como a gente já viu na aula passada, ela fica mais tranquila, né? Então vamos ver aqui as nossas respostas. Country, Russia. Nationality, Russian.
England, English. Germany, German. France, French. Spain, Spanish. The USA, United States of America, American. Italy, Italian. Japan, Japanese. E China, Chinese. Então, acho que ficou aqui tranquilo para nós fazermos o exercício. Ai, teacher, mas eu precisei olhar lá no caderno, lá nos exercícios anteriores. Don't worry, você está fazendo certinho, é isso mesmo. Se precisar mexer lá no caderno para conseguir fazer o exercício, para fazer o mais correto possível, você está no caminho certo. Vamos dar sequência? Exercise 6. O que nós vamos ter que fazer? Read each clue. Olha lá a palavrinha nova. Leia. Seria que esse clue, a colinha, a ideia, seria uma dica em cada uma dessas frases para que vocês consigam responder quais são as respostas. Já vou dizer para vocês, vou dar another clue. It's about months of the year. É sobre os meses. Então, olha só. Nós temos 7 questions. Information, né? It's about information. Nós temos 11 informações e vocês vão ter que escrever qual é o month of the year, ok? Primeira, last month of the year. Last, o último. Which one? Qual é? Number 2, month before September. September, it's a month. And before? Essa palavrinha, o before, ela é antes. Então, before, antes. Então, eu tenho que descobrir qual é o month before September. Month between May and July. Olha lá, outra preposição. Between, no meio, entre uma e outra, tá? Number 4. 10th, olha lá, 10th month of the year. An ordinal number, um númerozinho ordinal. Which number is? First month of the year. Outro número ordinal aqui. Month before December. Olha o before novamente. December, before December. And the number 7, month after July. After July, depois de July. Vamos ao exercício?
E aí, pessoal, foi complicado de fazer? Os meses vocês já estão, eu acho que bem espertinhos, né? Para escrever, para conseguir se localizar. Talvez o que pudesse dar uma confundidazinha ali foram as palavrinhas novas que a teacher colocou no exercício. Mas lembre, inglês é assim, é importante sempre estarmos aprendendo alguma coisa de novo. Mas teacher, a aula não era uma review? Sim, mas por que a gente não pode aprender coisas novas na revisão? Certo? Então vamos à correção do exercício. Last month, December, é o last, o último. Month before September, aquele mês que é before, antes, September, July. Month between May and July é o June. 10th month, o 10º mês, October. First month, o primeiro mês, January. Month before December, aquele mês before, antes de dezembro, November, and the month after July, e aquele mês após julho, August. Foi tranquilo? Bom, nós temos mais um exercício para nós fazermos hoje. Olha lá, o exercise 7, nós vamos revisar os ordinal numbers. Lembra dos númerozinhos ordinais? Nós vamos fazer de duas formas. Na primeira parte, onde nós temos essas pictures, as imagenzinhas, vocês só vão colocar o númerozinho e aquelas duas letrinhas, que é referente àquela nossa bolinha do português, para transformar o nosso número em ordinal. Depois, nós vamos fazer a leitura das frases de acordo com as imagens e vamos escrever por extenso como é que eu escrevo cada uma das posições das nossas pictures, ok? Então, vamos fazendo o exercício. Se precisar voltar rapidinho o caderno lá para você olhar os números ordinais, faz que dá tempo, ok?
E aí, vamos corrigir o nosso exercício? Como é que foi para você fazer isso? Como é que foi transformar os numerozinhos depois lá na escrita? Você imaginou que a teacher podia fazer esse tipo de exercício? É para complicar um pouquinho, né? Mas é importante que a gente saiba como que eu vou colocar o meu número ordinal lá nos mesezinhos ou quando a teacher pedir para vocês a posição dele, que daí não é necessário eu escrever, mas eu também preciso escrever, porque aí a teacher veio aqui, complicou o nosso exercício, fazendo com que vocês escrevessem por extenso o número ordinal. Então é importante sempre fazer os dois passos. Eu vou lá na minha data, hoje é o mês tal, é o dia 1º, eu sei que no número 1 eu coloco as letrinhas ST. Mas o que significa o ST? Lembram que é o finalzinho de como eu escrevo a minha palavra primeiro em inglês? Então é isso que a gente tem sempre que estar memorizando na hora de fazer os nossos exercícios. Vamos lá à revisão. Nós temos aqui essas 5 pictures. An astronaut, an alien, a rocket, a moon and a planet, ok? A primeira parte, para nós ficar bem tranquilo, nós olhamos a posição deles e nós colocamos first place, second, third, 40th and 50th. Coloquei o meu númerozinho com aquelas 2 letrinhas que são bem importantes do número ordinal. Agora é que complica um pouquinho, porque na hora de fazer o exercício, você viu que a teacher misturou, né? Eles não estão mais naquela ordem. E é aí que é bem importante para você perceber qual era o número ordinal que você havia colocado lá em cima e como é que eu vou escrever ele agora, para eu conseguir deixar a minha frase corretinha. Vamos lá então? The moon is in the 40th spot. Olha lá, T8. Lembram? O TH que eu tirei, que eu coloquei lá no meu número 4. Então, eu tirei da palavrinha por extenso 40th e coloco lá em cima, e aí transformando o meu número em número ordinal. Segundo, the alien is in the... Olha o alien aqui. Second spot. Tá lá no segundo lugar, certo? ND são as 2 últimas letrinhas da palavra second. The rocket is in the third spot. Olha lá a posição dele, em third. As 2 letrinhas RD eu retirei lá da minha escrita da palavrinha e coloquei junto com o meu númerozinho. The astronaut is in the first spot. First, em primeiro lugar. Número 1 mais a terminaçãozinha ST da palavrinha first. E the planet is in the 50th spot. Ele está em 5º lugar. Terminou a palavrinha com TH. É aquelas 2 letrinhas que nós colocamos lá no nosso númerozinho. Conseguiu lembrar bastante desse exercício? Então assim, a teacher pede para vocês sempre colocarem a data lá nas aulinhas de inglês de vocês e de todas as outras disciplinas também. Mas como a gente está falando agora em inglês, por quê? Porque vai fazer com que você memorize a escrita dos números ordinais. É bem importante. Não é sempre que o texto vai trazer os númerozinhos escritos assim. Às vezes, lá no meio do texto, ele vai aparecer nesse formato também. E aí você vai lembrar que é um ordinal numbers. Como é que foi a aula para vocês hoje? Foi tranquila? Agora nós temos aquele nosso quiz para que a gente finalize a nossa aula. Vamos lá. Olha só, aqui no quiz a teacher trouxe uma nova informação, capital of England. Então eu quero que vocês me digam, what is the capital of England? A teacher colocou 3 options, mas você vai colocar apenas only one, ok? London,
Cambridge, Edinburgh. Which is? Qual é? E no exercise 2, look at the picture. Olha a palavrinha picture que está aparecendo bastante. Teacher, será que tem alguma coisa a ver com as próximas aulas? Acredito que sim, hein? Look at the picture. What is the sequence? Qual é essa sequência? Olha lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, uma fila com 5 pessoas. Cada um está numa posição. Mas observem, o primeiro da fila, a teacher não escreveu. O segundo está aqui, second. Terceiro, third. E o quarto? Como é que escreve quarto lugar? O quinto, fiftieth. Nós acabamos de fazer um exercício falando sobre esses numerozinhos, como a gente escrevia, lembram? Aí vocês vão ter as opções. But pay attention. A teacher colocou opções aqui para confundir um pouquinho a cabeça de vocês, para ver se vocês realmente estão ligados e se realmente aprenderam o conteúdo. Olha lá as opções. First, second, third, 60th and 50th. Letra B. 1, second, third, 40th, 50th. E letter C. First, second, third, 40th and 50th. Agora vocês vão ter que ler com bastante atenção e encontrar qual é o erro nessas 3 frasezinhas. Uma delas vai estar bem certinha e aí você elimina as outras 2 questões. Vamos lá? Então pensem, prestem bastante atenção para responder o exercício e acertarem tudo aí em casa.
Conseguiram encontrar onde estava a opção errada e qual era a opção correta? Então vamos conferir. Capital of England, London. Pediram ajuda para alguém? Ou já sabia? Ah, teacher, essa estava fácil, eu sabia. Então, vamos lá. E na 2? Qual é a sequência correta? A última, né? Onde a teacher colocava o first, o second, o third. Aqui é que estava o erro, 60th. É o 6º lugar e nós tínhamos que colocar o 40th e o 50th. Então, foi tranquilo, né? Olha só, pessoal. Vocês conseguem lembrar o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje? Hoje nós fizemos a Review Class dos Ordinal Numbers, Countries and Nationalities. Agora, não esqueça de ir até o seu Google Classroom, fazer as atividades que está lá para você encaminhar para o seu professor. Ok? See you next class.